Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. Seguindo o último episódio sobre a nossa série que falamos até agora, que é Emoções, nós falaremos hoje sobre aquela que é considerada por muitos como o grande mal do século, mas que na realidade ela é tão importante como qualquer outra emoção. Já sabe qual é? Hoje eu estou falando da ansiedade. Você já parou para pensar como lidamos com a ansiedade? Como reagimos diante de situações que fogem do nosso controle? Para falarmos disso no vídeo, nós vamos analisar um dos textos bíblicos mais poderosos sobre esse tema, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Então, primeiramente, vamos ler o que diz o texto. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo escreve esta carta da prisão, no qual ele está encarcerado, sem previsão de liberdade, e ainda assim exala confiança, serenidade e alegria. A carta de Filipenses é considerada a carta da alegria, não porque o cenário do apóstolo era favorável, mas justamente porque Paulo demonstra que a verdadeira felicidade e a paz não depende de circunstâncias externas, mas de uma postura interna construída na fé. Então, o apóstolo Paulo não nega a realidade, mas oferece uma direção prática para lidar com a emoção que nos domina quando sentimos que o futuro está fora do nosso controle, que é a ansiedade. A ansiedade, segundo psicólogos como Holloway e Aaron Beck, é uma emoção humana essencial para a existência. Kierkegaard, por exemplo, dizia que a ansiedade é a vertigem da liberdade e que ela surge quando percebemos que temos escolhas, mas não temos garantias com relação a elas. Holloway, um psicólogo existencial, afirmava que a ansiedade ela é um sinal de que a nossa existência está sendo desafiada a crescer e evoluir. Já a ciência moderna, em especial a neurociência, explica que a ansiedade é uma resposta do cérebro, em especial a amígdala, a qualquer percepção ou ameaça de incerteza. Assim, ela nos prepara para agirmos, aumentando assim o foco e nos protegendo do que consideramos ameaça. Portanto, podemos considerar que a ansiedade não é um inimigo em si, pois o problema não é senti-la, e sim viver refém dela. Paulo, ele faz um movimento que se alinha com conceitos psicológicos modernos. Ele começa lembrando que a ansiedade, ela não deve nunca determinar o nosso comportamento, e sim ser uma emoção complementar àquilo que nós sentimos. Pois uma mente ansiosa, ela se sente sozinha, desamparada, controlada por incertezas. E Paulo, ele traz o antídoto, a consciência da presença e, para nós cristãos, a presença do Senhor. Isso, hoje, na psicologia se chama como grounding, ou seja, ancoragem, que seria trazer a mente para o momento presente, focando na circunstância e no que podemos fazer por ela. É por isso que ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, ele não está dizendo, nunca sintam ansiedade. Na verdade, o que ele quer nos dizer é que nós não devemos viver dominados por essa emoção. Há um certo momento que Paulo ele nos traz uma frase que é a chave para aqueles que passam por crises de ansiedade. Ele diz o seguinte, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui o apóstolo Paulo ele descreve uma prática que, curiosamente, se parece com uma das técnicas modernas de regulação emocional, que são verbalizar o que sente, externalizar a sua emoção, organizar os seus pensamentos, transformar a sua preocupação em ação e tirar o foco do que nós não controlamos. Todos esses aspectos eles são fundamentais para lidarmos positivamente com a ansiedade. Partindo disso, gostaria de salientar alguns pontos fundamentais para lidarmos melhor com a ansiedade.
O primeiro deles é a conscientização da ansiedade. Quando nós ficamos vulneráveis a essa emoção, a amígdala dispara sinais de perigo real ou imaginado a nós. É aí que nós identificamos que estamos ansiosos. E é interessante que ao fazermos isso, já reduzimos a sua intensidade em nós, através dessa identificação. O segundo ponto é que precisamos praticar o mindfulness. E o que seria isso? É a ideia da conscientização, estado mental de atenção plena ao que está acontecendo ao nosso redor. E a ciência, ela mostra que essas práticas reduzem o cortisol, a frequência cardíaca e os pensamentos catastróficos com relação às circunstâncias que se levantam à nossa volta. O terceiro ponto é praticar a meditação e a ação. A oração, ela traz 3 efeitos não somente espirituais, mas psicológicos também. Ela reorganiza o caos mental, desenvolve o senso de controle interno e alivia a sensação de solidão emocional. A neurociência chama isso de regulação top-down, no qual o córtex pré-frontal ajuda a acalmar a amígdala, reduzindo assim a ansiedade. E o quarto e o último ponto é controlar a ansiedade. A ansiedade, ela nos alerta, protege, prepara para o que há de vir. Mas quando ela nos domina, acaba por colocar o nosso corpo em alerta constante, afetando assim sono, digestão, humor e até mesmo a fé. Então, o equilíbrio está em reconhecê-la, mas não se render a ela. Ou seja, ouvi-la, mas não obedecê-la. É saber sentir a ansiedade, esta emoção, mas também não se deixar dominar por ela. Paulo termina dizendo que a paz de Deus guardará o coração e a mente. O interessante é que o termo usado na língua original significa vigiar como um soldado protegendo uma cidade. Ou seja, quando entregamos ao Senhor aquilo que não controlamos, Ele guarda aquilo que mais importa, ou seja, os nossos corações e os nossos pensamentos. E é aqui que está o ponto final do nosso vídeo de hoje. A ansiedade, ela é uma emoção essencial, mas ela não deve ser o trono do nosso pensamento e do nosso coração. Ela é um sinal e não um destino a nós, um alerta e não uma sentença. O texto de Filipenses 4, do 5 ao 6, nos chama a olhar para dentro de nós. E para isso, eu gostaria de te fazer algumas perguntas para refletirmos juntos. Como temos lidado com o que sentimos? Nós temos permitido que a ansiedade nos paralise ou temos aprendido a transformá-la em oração, presença, gratidão e confiança? A ansiedade, ela sempre nos visita, gente, mas nós não precisamos deixar com que ela more em nós. E quando nós aprendemos a apresentar tudo isso diante de Deus, descobrimos uma paz que não vem das circunstâncias, mas daquele que caminha conosco. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouquinho mais a respeito do domínio com relação à ansiedade, essa emoção tão fundamental que nos prepara para aquilo que há de vir? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, nós já temos vários conteúdos extremamente interessantes para você. Compartilhe com pessoas que também amariam muito aprender sobre a gestão das emoções. Siga as nossas redes oficiais. E eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.